Fake news. O governo do Rio Grande do Sul, o governo federal e a imprensa estão empenhados nos últimos dias em desmentir algumas notícias falsas a respeito da ajuda ao estado do Rio Grande do Sul que passa pela tragédia climática. Uma dessas notícias diz respeito a uma suposta cobrança de nota fiscal dos caminhões que chegam no Rio Grande do Sul com doações de alimentos. Essa notícia é falsa, essa notícia foi verificada pelos órgãos de comunicação. Mas o que me chama a atenção não é apenas o fato de ter uma fake news espalhando pela internet. A gente sabe que isso ocorre e eu poderia até aqui falar sobre a responsabilização das plataformas, mas não é esse o meu ponto nesse vídeo. O que me chama a atenção é quem está espalhando isso, além de políticos de oposição a esses governos por outros interesses, além de pessoas desavisadas, nós temos influencers, entre eles um humorista que pelo menos está no Rio Grande do Sul, é um gaúcho, ex-BBB, e um coach de São Paulo. Peraí, um coach de São Paulo está desinformando? Por que diabos as pessoas estão ouvindo um coach em São Paulo sobre a situação do Rio Grande do Sul? É o que eu vou falar um pouco mais nesse vídeo sobre responsabilidade na comunicação. Todo mundo que faz faculdade de jornalismo no Brasil já estudou em algum momento a Escola Base de São Paulo. O caso de uma escola que os donos foram acusados de abuso sexual de crianças. Essa acusação não tinha nem pé nem cabeça, não tinha fundamento, mas por um erro da polícia e uma falha terrível, grotesca do jornalismo da época, esse é um caso de 94, a vida dos donos da escola, que eram inocentes, foi desgraçada para o resto da vida. Eles nunca mais conseguiram se recuperar desse trauma. Isso é muito estudado porque é um exemplo maior de que o jornalismo pode arruinar a vida das pessoas, e mesmo que não seja um erro mal intencionado, um erro pode prejudicar e muito, e é por isso que o jornalista deve ter muita atenção com a apuração dos fatos, com a verificação das informações, para dar a notícia certa. Todo jornalista que em algum momento deu uma notícia com erro já sofreu muito. Eu já cometi erros e sei o quão sofrido é isso, o quão horrível é você dar uma informação errada, principalmente quando ela envolve casos mais sensíveis. Mas vamos lá. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o que nós estamos vendo agora, eu vou pegar novamente o exemplo desse coach de São Paulo, que eu não quero nem citar o nome, mas vocês sabem de quem eu estou falando, que deu uma desinformação, espalhou uma notícia que eu não sei quem criou ela, mas com certeza alguém criou, provavelmente para ferrar o governo atual, para tentar culpar, e acho que nem é o governo federal, o alvo aqui é o governo do Rio Grande do Sul, porque a fake news é que estariam cobrando nota fiscal na entrada do estado, ou seja, não é uma fake news contra Brasília, e sim contra o governo do Rio Grande do Sul, e eu não quero aqui entrar se o governo está certo, se está errado, se está fazendo um bom ou mau trabalho. O fato é, essa informação não procede, mas foi espalhada por um cara que está longe do caso, ou seja, não é um cidadão in loco, é por uma pessoa que tem muita influência nas redes sociais, mas não tem responsabilidade nenhuma com a informação. Ele não é um profissional da informação, ele não é um jornalista, ele simplesmente jogou a notícia no ar, uma notícia falsa, uma fake news, não se desculpou, não precisa fazer isso, até porque ele sequer é um veículo de comunicação. Mas ele tem muita influência e muita gente acredita no que ele fala. Não vou aqui entrar no debate se a gente... Por que uma pessoa... Por que um coach consegue enganar tanta gente? Não é esse o fato aqui. O ponto é... Esse caso do Rio Grande do Sul, das fake news do Rio Grande do Sul, como eu falei no começo do vídeo, eu falei isso num story que eu gravei antes de começar a produzir esse material aqui, ele é terrível porque ele desencoraja muitas pessoas a fazer doações. A partir do momento que você, vou doar. Não, mas não estou nem conseguindo entrar, então nem dou. É muito ruim porque a gente sabe o quanto a população do Rio Grande do Sul está precisando de ajuda, e eu sou de Blumenau, cidade que foi destruída por um evento climático em 2008, sei muito bem do que acontece, o caos que fica essas cidades quando são atingidas por situações como essa. Mas o ponto é,
Não basta apenas a gente falar sobre responsabilização das plataformas por disseminação de notícias falsas. Eu sou favorável a isso. Nós temos uma coisa terrível acontecendo, que é empresas como a Meta e o X, o ex-Twitter, ganhando dinheiro com anúncios golpistas, inclusive usando deepfake. Isso é uma coisa muito séria, mas o ponto aqui é: não basta apenas responsabilizar as plataformas. A gente precisa fazer também repensar uma regulação, uma regulamentação da comunicação social como um todo. Não dá para uma pessoa que não é profissional, que não tem responsabilidade nenhuma com a comunicação, com a informação, simplesmente porque tem muita influência, tem muitos seguidores, soltar uma notícia dessa e não, tá tudo bem. Não dá. E não estou falando apenas de responsabilizar criminalmente, até porque fake news, dependendo do caso, é difícil responsabilizar criminalmente. Ele pode alegar que alguém contou para mim, eu só passei adiante. O fato é, se você tem muitos seguidores, se você é muito influente, mas você não é um profissional da comunicação, fica falando das suas bobagens no teu canto, mas não entra no campo do jornalismo, não entra no campo da informação, principalmente em situações como essa. Esse caso do Rio Grande do Sul mostra que a gente precisa urgentemente pensar também numa nova forma de organizar a comunicação social no Brasil. Giovanni, mas nós temos um monte de jornal que também erra um monte. Sim, por isso mesmo, a gente não pode levar tudo para a esfera criminal e nós precisamos de uma regulação da comunicação social para punir os profissionais da comunicação que cometem erros graves também. E eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser presa, até porque às vezes é só um erro, não é uma má intenção, mas alguma coisa tem que acontecer. As pessoas têm que ter mais responsabilidade com as notícias que vão dar nos meios de comunicação. E hoje as redes sociais têm que ser tratadas também como meios de comunicação. Uma pessoa com 50, 100 mil pessoas, com 100 mil seguidores numa rede social, ele é um meio de comunicação também. E é aquele debate que o Rogério Skylab fez com o Monark e com o Igor 3K no Flow, quando o Monark fala em um certo momento que ele quer que o Flow Podcast seja apenas um papo de botequim. E alguém lembra ele. Alguém não, no caso o Rogério Skylab lembra. Mas isso aqui não é um botequim. Tem um monte de gente vendo a gente. É sobre responsabilidade na comunicação. E tá aí, mais um caso agora na tragédia do Rio Grande do Sul. Pessoas que não têm responsabilidade, não estão preocupadas com isso, fazendo a festa e nada vai acontecer com eles depois. Se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreve no meu canal. Aqui a gente fala sobre jornalismo, sobre comunicação, discute alguns temas ligados à mídia em geral. Deixa um comentário aqui e aumenta esse debate, porque a gente vai precisar falar cada vez mais sobre uma regulação da comunicação social no Brasil.